Que bom que chegamos no primeiro domingo da Quaresma, onde vamos proclamar e meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos os serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, primeiro domingo da Quaresma, estamos aí bem no início ainda, no quinto dia desta nossa caminhada quaresmal, e a liturgia sempre nos colocando neste caminho, caminho que é seguimento, caminho que é deslocamento, caminho que se faz, como diz a música, caminhando. Então, esse seguimento a Jesus, percorrer esse tempo quaresmal, é então também se colocar a caminho com Jesus, em Jesus, porque Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse nosso Senhor Jesus. E o Evangelho desse capítulo 1 de São Marcos nos diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Esta caminhada quaresmal é também um deserto, deveria ser um deserto para cada um de nós. Nesta caminhada quaresmal, pelo menos eu me sinto diferente. Me sinto percorrendo esse caminho com Jesus, mas parece que a gente tem uma preocupação maior de caminhar e escutar melhor a palavra de Deus, de ser diferente. Nem sei bem como explicar, mas é um tempo diferente, porque também é um tempo de graça, não é? É um tempo que você volta para dentro de você mesmo, tenta arrumar a casa. Olha aí, é um tempo de arrumar a casa. Porque esse tempo nos prepara ou nos ajuda a prepararmos, né, para celebrar a grande festa, a maior da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. E o Evangelho continua dizendo que Jesus ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Veja, queridos ouvintes, durante a Quaresma, nós também somos tentados, mas somos convidados por Jesus, como ele ficou no deserto, vencendo as tentações, também nós somos tentados, mas também convidados a nos esforçarmos para vencer as tentações. Pensando que esta caminhada de 40 dias na Quaresma, talvez quem faz aí o propósito de não comer chocolate, de não comer doce, de não tomar refrigerante, um monte de coisa que para exatamente ter esse domínio sobre a carne, sobre o corpo, né? De fazer essa experiência ah, do jejum, não é?
da abstinência de alguma coisa, e parece que as tentações chegam mais facilmente. Você, quando propõe a não comer chocolate, pois a tentação parece que chega mais eficazmente, chega para você, aparece mais chocolate na sua vida do que nunca. Somos convidados, nesses 40 dias, passar como que um deserto. Jesus foi tentado, mas pensar também que os anjos os serviam. Pensar que nós estamos trilhando esse caminho com Jesus e em Jesus. E exatamente depois desse deserto, desses 40 dias, quando Jesus tem a notícia que João Batista foi preso, então ele vai para a Galileia. É na Galileia que tudo começou. Então vamos pensar também nesse começo, nesse amor primeiro. Pensar na nossa Galileia. É para lá que Jesus foi depois dessa experiência do deserto, essa experiência de ser também tentado por Satanás. E Jesus começou exatamente a implantar o reino de Deus, começou a anunciar o evangelho. O reino de Deus foi sendo implantado à medida que Jesus foi proclamando o evangelho, quer dizer, foi construindo, porque o evangelho, no fim das contas, é também o próprio Jesus Cristo, a ação que ele realizava por meio do Espírito Santo, não é? Então, a recomendação de Jesus para cada um de nós, ou melhor, esse alerta que nós precisamos escutar hoje, é o que Jesus diz: o tempo já se completou. Não precisamos mais esperar para amanhã, esperar para quando dar tempo, e esse tempo nunca chega. Não, o que Jesus diz a cada um de nós, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Não tem mais para onde fugir com as nossas desculpas para não trilhar este caminho de Jesus. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. E aí vem o sentido maior desse tempo quaresmal. Aí vem o sentido maior de fazermos, junto com Jesus, esta caminhada, esta passagem por esse deserto, esse tempo de deserto, esse tempo de experiência forte que a igreja nos oferece. A conversão. Esse é o sentido maior desta nossa caminhada, esse é o sentido maior de não comermos chocolate ou tomarmos refrigerante ou qualquer outra coisa que a gente propôs a não comer ou beber durante esses 40 dias, durante esse tempo forte de experiência com Jesus. A conversão. Então, o Evangelho termina dizendo, foi quando Jesus iniciou o seu ministério, convertei-vos e crede no Evangelho. Na quarta-feira de cinzas, queridos ouvintes, nós também escutávamos quando recebíamos as cinzas, não é? Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis aqui também o que nos leva a percorrer esse caminho. Não teria sentido se nós vamos percorrer um caminho sem saber onde vamos chegar. Então, percorrer este caminho, fazer esta caminhada quaresmal é para a nossa conversão. E a conversão precisa ser diária, né? Mas exige de cada um de nós também acreditar. Ninguém vai percorrer um caminho se nós nem acreditamos onde esse caminho vai nos levar.
convertei-vos e crede no Evangelho. Você acredita no Evangelho? Você acredita na palavra de Deus? Muitos dizem que acreditam, mas nem sequer escuta, nem sequer lê, nem sequer reza com ela. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é como um homem sábio. Então não basta escutar a palavra de Deus, deve acreditar. E esse acreditar deve nos levar à conversão. Por isso, estejamos atentos, porque o Senhor nos diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Que o Senhor nos conceda a graça no dia de hoje de podermos pensar nesta caminhada, pensar neste tempo forte da Quaresma, acreditar e ter a certeza que tudo aquilo que nós estamos fazendo, como dizia naquele primeiro dia, na quarta-feira de cinzas, né, seguir esse tripé da oração, do jejum e da caridade, possa nos levar a uma conversão. E, acima de tudo, a acreditar que o tempo já se completou, que o tempo já chegou, o reino de Deus se faz próximo de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.